Vamos repercutir a nossa enquete que foi ao ar na sexta-feira. E na sexta-feira nós pedimos para você qual a principal característica que você vai levar em conta para escolher o seu candidato. Candidato aí a prefeito, candidato a vice-prefeito, candidato a vereador na sua cidade, né? Seja aqui na nossa cidade de Timbó, seja nas cidades alcançadas pela audiência do Repórter Cultura, e que as pessoas também fazem a sua votação na nossa enquete. Importante essa enquete aqui, até como um parâmetro para os candidatos que vão concorrer a pleitos nessa eleição do ano de 2024, aí as prefeituras e também as câmaras de vereadores das nossas cidades. Vamos lá. Em primeiro lugar, com 43,8% das votações, o histórico de vida, conquistas, honestidade e os valores que o candidato defende. Olha só, 43,8% das pessoas que votaram nessa condição. É lógico que eu já falava na enquete que você pode valorizar todos os itens que estão aqui, mas a gente pediu para você colocar e votar naquele que é para você mais importante, que você considera mais importante. Na segunda colocação ficou experiência política ou de gestão, com 26%. Significativo isso aqui também. Então, olha só, o histórico de vida, primeiro, se o cara é honesto, as conquistas da pessoa, quais são os valores que ela defende, e depois, com 26%, a experiência política de gestão. Empatados com 13,5% ficaram posicionamento político ideológico e também o partido, o grupo político que representa. Tem uma participação também, esse tema não é a mais relevante, mas tem uma relevância também esse tema quando se trata aí de escolher o candidato. E por último ficou a comunicação e a apresentação pessoal com 3,1%, veja só, muitas vezes o que está dito aqui, olha, não é nem necessário o cara saber falar tão bem, enfim, o que importa é se ele tem um bom histórico de vida, se ele tem experiência, se ele tem conquista, já conquistou, né, na sua vida, se ele é honesto, se tem valores, defende valores que estão de acordo aí com os valores das pessoas também que vão votar. A segunda opção, então, terá a experiência política, na sequência o partido, o grupo político que ele representa e também o posicionamento político ideológico, e por último a comunicação e apresentação pessoal. Obrigado para você que votou e participou na nossa enquete da última sexta-feira. Continue participando, interagindo com a gente nas nossas enquetes diárias. Vamos lá, vamos com notícia, né? Ontem a cidade de Jaraguá foi atingida por fortes chuvas, ao que tudo aparenta uma tromba d'água, né? Que atingiu a cidade de Jaraguá do Sul e que formou aí um cenário de destruição. Foi registrada ontem, então, no fim da tarde, né? Na tarde de domingo. Como resultado, ruas foram destruídas e casas levadas pela água. Há tempos que Jaraguá do Sul não via nada igual. No bairro Pedra Branca, os funcionários inclusive se assustaram. Em questão de minutos, o rio que estava vazio ficou absolutamente cheio e a água atingiu níveis nunca antes vistos com tanta rapidez, chegando aí a invadir casas, comércios, empresas, né, destruindo ruas. Enfim, foi bastante prejuízo aí sofrido pelos moradores de Jaraguá do Sul, principalmente aí nos bairros Rio Molha, né, Aldair, teve também outros bairros ali atingidos, mas o Rio Molha tivemos bastante imagens, bastante vídeos, Pedra Branca, né, ali em Jaraguá do Sul, nas proximidades da Malve também, muita água, muita destruição em uma pegada de chuva aí na tarde de ontem. Pois é, essa é a característica, né, dessa tromba d'água que caiu ali sobre Jaraguá do Sul. Você está vendo lá imagens da destruição. Parece que passou um trator ali em determinados locais com destruição e ruas alagadas. Olha só o volume de água, né, passando ali na frente de uma casa ali numa ladeira também. Enfim, muita destruição em determinados pontos lá de Jaraguá do Sul no dia de ontem, em função dessa tromba d'água. A gente teve bastante chuva aqui no período da tarde também, naquele horário das 3 horas da tarde,
especialmente em alguns bairros, como o bairro das Capitais, choveu bastante por ali também, mas nada comparado que foi essa chuva que caiu lá sobre Jaraguá do Sul, gerando essas imagens que você está vendo aí, imagens de destruição ali em Jaraguá do Sul. Só fazendo uma correção a tempo aqui, eu acho que eu falei o bairro Pedra Branca, mas é o bairro Rio Cerro, lá em Jaraguá do Sul. Pedra Branca é um restaurante, é um né? espaço, né, de festa, um restaurante que abriga um espaço para festas, enfim, que foi invadido ali pela água e causou destruição lá desse espaço. Olha, agora nós vamos repercutir aqui no Repórter Cultura. Santa Catarina tem segundo prefeito preso em 3 dias e soma 18 prefeitos detidos em 1 ano e 2 meses. Com a prisão de Ari Bagulho, é isso? Bagulho, do PL, Santa Catarina teve o segundo prefeito detido em 3 dias nesta sexta-feira. Ao todo, o estado soma 18 prefeitos presos em 1 ano e 2 meses. O prefeito de Ponte Alta do Norte, município de 3.200 habitantes no oeste de Santa Catarina, foi preso em Florianópolis. Além dele, 2 filhos e um secretário municipal são investigados. A operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público de Santa Catarina, mira um suposto esquema de corrupção envolvendo a contratação de serviços de limpeza urbana na cidade. A prisão, então, do Bagulho é a segunda de um prefeito de município catarinense na semana que passou. Na quarta-feira, o chefe do executivo de Barra Velhas, Douglas Elias Costa, também do PL, também foi detido em outra operação da GAECO que apura corrupção e fraudes em licitações. Os 2 presos nessa semana se juntam a uma longa lista desde dezembro de 2022, contabiliza 18 prefeitos detidos em cidades de Santa Catarina. Os 16 anteriores foram presos em decorrência da Operação Mensageiro, que investigou um esquema envolvendo a corrupção em contratos de limpeza urbana em cidades de várias regiões do estado. E olha só, nós temos aqui, até o momento, prefeitos presos em Santa Catarina desde esse período. Temos o Ari Bagulho, então, do PL de Ponte Alta do Norte, Douglas Elias Costa, do PL de Barra Velha, Luiz Henrique Saliba, do PP de Papanduva, Antônio Rodrigues, do PP de Balneário Barra do Sul, o Antônio Seron, do PSD de Lages, Vicente Correia Costa, do PL de Capivari de Baixo, Marlon Neuber, do PL de Itapuá, Juarez Ponticelli, do PP de Tubarão, Luiz Carlos Tamanini, do MDB de Corupá, Davidson de Souza, do MDB de Pescaria Brava, o Armindo César Tassi, do MDB de Massaranduba, o Adriano Pofo, do MDB de Ibirama, o Adilson, lá do Patriota, de Major Vieira, o Patrick Correia, do Republicanos de Maruí, o Luiz Divoncir Shimoguri, do PSD de Três Barras, Luiz Antônio Chiodini, do PP de Guaramirim, também o Alfredo César Dreher, do Podemos de Bela Vista do Toldo, e o Felipe Foito, do MDB de Schroeder. Então tem prefeito a rodo preso aí nos últimos 12, 14 meses aqui no estado de Santa Catarina, e de todos os partidos. Veja que tem do MDB, tem do Podemos, tem do PP, tem do PSD, tem do Patriota, tem do PL, né? Tem aí 1, 2, 4 prefeitos aí do PL também envolvidos nessas situações, o que denota que não é partido, não importa partido, são pessoas. E as pessoas, né, que carregam consigo aí a corrupção, a saga pelo poder. É o caráter, né? O caráter também, mas são iludidos pelo poder, pelo dinheiro, enfim, e se deixam levar por essas situações quando tem aí a possibilidade, quando estão com o poder na mão, ao invés de usar o cargo público e a confiança do voto da população para fazer, né, uma boa gestão, uma boa administração, não, estão aí usurpando, né, do poder e do dinheiro do pagador de impostos. E dessa feita aqui em Santa Catarina, 18 prefeitos já presos. Vamos ver se eles vão ficar presos, se realmente vão pagar por esses crimes aí de corrupção. Pois é, portanto, Ari Bagulho, o último prefeito preso aí, o Ari Bagulho. Bagulho, né? Já o nome já, né? Como já é muito utilizado aí nesse meio, né? O bagulho é louco. O bagulho é louco demais.
Olha só, vamos para Minas Gerais neste momento, porque nesse final de semana, neste domingo, melhor falando, aí um avião de pequeno porte caiu na zona rural de Itapevá, em Minas Gerais, uma cidade que fica a cerca de 460 quilômetros de Belo Horizonte. Ainda pela manhã, o Corpo de Bombeiros confirmou que pelo menos 3 pessoas morreram, sendo 2 homens e uma mulher que não foram identificados. Por volta das 4h30 da tarde de ontem, a corporação então atualizou o número de vítimas para 7, ou seja, todos os que estavam a bordo. Por algum motivo, a aeronave se desintegrou no ar e caiu por volta das 10h30 da manhã, momento em que chovia forte aí na região. As imagens nas redes sociais mostram moradores se mobilizando na área depois da queda do avião. Os bombeiros de Extrema, Minas Gerais, foram acionados e participaram do atendimento à ocorrência, além de uma equipe do SAMU que auxiliou, que deu apoio aí na ocorrência. De acordo com as informações, no histórico da chamada dos bombeiros, algumas pessoas da região avistaram o avião monomotor se partindo no ar enquanto ele sobrevoava a região e que as suas partes foram caindo aos poucos ao solo. Pensa o desespero dessas pessoas, de estarem no ar com o avião e aos poucos o avião vai se desintegrando até atingir o solo. Pois é, não sobrou ninguém para contar essa história. 7 pessoas mortas na queda desse monomotor. A gente mostrou ali imagens no momento em que as pessoas chegavam ali na queda do avião para verificar se tinha alguma coisa a ser feita ainda, mas infelizmente ninguém sobreviveu nessa queda. Uma informação aqui, Campo Sexo, pode ser excluído de banco de dados oficial. A Procuradoria da República no Acre entrou com uma ação para proibir a União de fazer distinção entre nome social e nome de registro civil e de exigir a declaração sobre sexo em documentos e cadastros de administração federal, banco de dados oficial. O órgão afirma que as regras em vigor nos bancos de dados geram constrangimentos a pessoas transexuais e pede que as adequações sejam feitas em até 30 dias. O tema vem sendo debatido desde que a nova carteira de identidade passou a ser emitida com os campos sexo e nome social, que não existiam no modelo antigo. As mudanças foram definidas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público analisou outros sistemas, bancos de dados do governo federal e encontrou o mesmo padrão. É o caso, por exemplo, do gov.br, Cadastro Único para Programas Sociais, e o Conect SUS. Para o órgão, o modelo alimenta a transfobia e contribui para situações de violência, humilhação e tratamentos degradantes. Essa situação. O que está pedindo então o Ministério Público? A unificação do campo nome, sem distinção entre nome social e o nome de registro civil, a extinção do campo sexo e a adequação de formulários sistemas no banco de dados da administração federal. Essa questão da unificação do nome, até aí está tudo certo. Acho que não tem que distinguir entre nome e nome social. Tem o nome da pessoa, o nome pela qual ela está se identificando, e que se pode colocar lá o nome que ela está se identificando, que seja colocado o nome, então, pelo qual a pessoa se identifica. Agora, essa questão da extinção do campo sexo, se é masculino ou feminino, aí já é um exagero. Até porque, olha, primeiramente, gente, a gente nunca vai falar aqui, e não só por falar, mas por crer, por acreditar nisso mesmo, as pessoas têm a sua liberdade, a pessoa tem a sua liberdade de culto, ela tem a sua liberdade de expressar a sua opção sexual. Agora, quando começa a mexer em política pública por causa de uma minoria, aí é que começa a ficar complicado. E depois tem outra, dentro dessa situação aí, da questão da escolha, da pessoa ter a sua escolha, a sua opção sexual. Bom, um transexual, se é um trans mulher que é homem, que se identifica como homem. Bom, qual é o problema então se identifica como homem de colocar lá no campo masculino? Ou vice-versa, se é homem que se sente mulher, então qual é o problema de colocar lá no campo feminino?
Eu não vejo qual é o problema, né? Se cria muito problema em relação a esse assunto, é uma lacração nesse meio aí, todo mundo querendo de alguma maneira fazer alguma coisa a respeito, coisas que não acrescentam muito no meu ponto de vista. Tem muitas pessoas que têm as suas opções sexuais aí, não incomodam ninguém e às vezes um barulho de uma pequena minoria, dentro da minoria ainda, que acaba fazendo esse tipo de situação aí, que ganha repercussão nacional, mas que acaba não levando a muitas situações ou algum benefício de fato para para as pessoas que estão dentro desse perfil. Você vê a desculpa que eles utilizam, né? Que você chamar a pessoa aí pelo sexo ali que está registrado, que gera violência, humilhação, o tratamento degradantes, né? Não é políticas públicas, não é uma questão cultural que deve ser trabalhada, não. É a situação de ter o sexo ali na carteira definido de identidade da pessoa. Isso é o que gera violência, humilhação, o tratamento degradante aí da pessoa. Olha, funcionários da ONU participaram do ataque terrorista contra Israel promovido pelo Hamas, aí é o que apontam fontes. Há muito tempo, críticas têm sido direcionadas à ONU, especialmente à sua agência de refugiados palestinos, acusada repetidamente de colaborar com terroristas. Anos atrás, se revelou que escolas da ONU na região apoiavam abertamente o genocídio de judeus. Instalações da organização, inclusive, foram utilizadas aí como depósitos de armas. Mas, bem, funcionários da ONU foram flagrados celebrando nas redes sociais a morte, a tortura e o sequestro de 1.200 pessoas pelo Hamas. Apesar disso, o financiamento para a agência persistiu. Agora, existem alegações de que funcionários da ONU estiveram ativamente envolvidos no atentado. Alguns defendem que os países desenvolvidos deveriam, inclusive, interromper totalmente os recursos para a ONU, destacando aí como um clube de ditaduras. Itália, Canadá e Reino Unido já anunciaram a paralisação dos repasses para a entidade. Diante de acusações de Israel, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos demitiu vários funcionários por suposto envolvimento com o grupo terrorista Hamas nos ataques ocorridos em 7 de outubro do ano passado. O anúncio das demissões se deu aí na última sexta-feira, dia 26. E se eles demitiram, na última sexta-feira, demitiram esses funcionários, é porque, de fato, identificaram a participação, vejam só, participação de funcionários da ONU no apoio aos atentados terroristas de 7 de outubro. E dentro dessa linha aí também, vandalismo contra a Mona Lisa na França. Você está vendo imagens aí? Um grupo de terroristas climáticas jogou sopa e vandalizou a janela de proteção do quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci em Paris, na manhã de ontem, domingo. Isso aconteceu ontem. Esse pessoal aí exige o direito à alimentação saudável e sustentável, dizendo que o nosso sistema agrícola está doente. É isso. O quadro fica atrás de um vidro à prova de bala. Sendo assim, é improvável que ele tenha sido danificado. Mas foram lá lacrar um pouquinho também esse pessoal aí das mudanças climáticas e que ficam fazendo esse tipo de situação para chamar a atenção, como se isso fosse resolver o problema, e atacando o agronegócio, dizendo que o sistema agrícola está doente. Olha, vamos voltar agora para o Brasil, mais especificamente para Brasília, porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, manteve o sigilo de um relatório produzido pela ABIN que tenta ligá-lo ao grupo criminoso PCC. O documento foi citado 3 vezes na decisão que baseou uma operação de busca e apreensão contra o deputado federal, o Alexandre Ramagem, na última quinta-feira. No despacho do ministro, o arquivo nomeado como Prévia Nini
é descrito como um documento que tenta associar deputados federais, bem como o excelentíssimo relator Alexandre de Moraes e outros congressistas, à organização criminosa PCC. O ministro Gilmar Mendes também teria sido citado no documento em questão, segundo a investigação da Polícia Federal, aí citada por Moraes. Esse arquivo teria sido produzido pelos integrantes de uma operação da ABIN, chamada de Portaria 157, composta por 5 funcionários da agência de 2019 a 2021. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a atuação desse grupo caracteriza outra evidência de instrumentalização da ABIN. Ela teria como objetivo a obtenção de ONG, conforme entendimento da ABIN, eventualmente vinculada ao PCC. As ações apresentaram viés político de grave ordem, escreveu o ministro. Pois é, manteve em sigilo ou está mantendo em sigilo essa investigação, que a ABIN, onde a ABIN, segundo o Alexandre de Moraes, tenta ligar ele, Gilmar Mendes e outros políticos aí ao PCC. Que o PCC tem braço em tudo que é lado, isso a gente sabe, é uma organização criminosa poderosa, se não é a maior organização criminosa aqui do nosso país, que tem braços aí na política, tem braço em tudo que é lado. E agora tem essa investigação, até o momento não foi comprovado, nenhum tipo de interferência da ABIN ou da Polícia Federal, na época do Ramagem lá na Polícia Federal também, mas tem investigações rolando, inclusive também da interferência na ABIN nesse governo atual. Enfim, uma situação complicada, essa questão dos órgãos de inteligência do país. Em tudo que é lado a gente vê problema, As nossas instituições sempre com problemas e leva à descrença. Por exemplo, a ONU. Vamos pegar aquele caso anterior da ONU. A ONU é uma agência ruim na sua origem, no seu objetivo? Não. A ONU tem lá um papel dentro do seu escopo, dentro daquilo que é o objetivo da organização, tem um objetivo importante, mas o que estraga, claro, são as pessoas. Tem pessoas, que vão lá e fazem o estrago dentro das organizações e sujam o nome das organizações. Então, esse é o problema que nós temos e sempre temos que cuidar, ter esse cuidado de olhar para as pessoas. As organizações em si, elas não são boas nem ruins. Quem faz a organização ser boa ou ruim são as pessoas que fazem parte delas. 7h23, esse foi o nosso giro de informação para você nessa manhã de segunda.